Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui com vocês, professor Bellini Júnior, para estudarmos mais um pouco sobre teoria musical e percepção, tudo bem? Hoje nós estaremos estudando acordes invertidos, mais um conteúdo muito interessante e fundamental para que você possa entender os desafios que a atividade musical vai lhe propor no decorrer da sua vivência e também um tipo de construção harmônica que é muito exigido do músico brasileiro, principalmente na chamada MPB, né? São os acordes invertidos. Até então nós temos estudado aquela forma mais fundamental, mais básica da construção dos acordes em terças, porém formados a partir de uma fundamental, imediatamente uma terça, uma quinta, uma sétima, dessa maneira, né? Nessa sequência crescente, digamos assim. Mas agora nós iremos ver que nem sempre os acordes ocorrem dessa forma. Nem sempre um acorde de Ré terá como sua nota mais grave a nota Ré. Ele vai ter outras notas daquele acorde soando. E isso é o que a gente chama de inversão. Isso é inverter acorde. Isso é inversão dos acordes. Certo? Acompanhe comigo a leitura. Quando a nota fundamental deixa de ser a nota mais grave do acorde, trata-se de acorde invertido. Na cifra, coloca-se em destaque a nota mais grave, que passará a ser o baixo do acorde. Bom, para ficar mais fácil a nossa compreensão, vamos falar primeiramente das tríades e posteriormente vamos falar sobre as tétrades. Vamos ver as formas que nós podemos inverter, como nós podemos fazer a inversão de tríades, dos acordes de 3 sons, certo? E na seguida vamos ver sobre as tétrades. É importante frisar que as tríades elas têm apenas 2 possibilidades de inversão. São somente 2 notas, então só é possível inverter elas de 2 formas e que nós veremos logo a seguir. Bom, temos aqui o acorde de Ré maior, que é formado pelo Ré, Fá sustenido, a nota Lá, certo? Neste acorde, pessoal, nessa construção, da forma em que aparece, começando do Ré como a nota mais grave, tendo logo em seguida a nota mais aguda após o Ré, o Fá sustenido, né? Funcionando como a terça, e lá em cima, com uma nota mais aguda, o Lá, nós temos aqui o que nós chamamos de posição fundamental. Pessoal, observe, na posição fundamental do acorde de Ré maior, o Ré ele é chamado de nota fundamental. O Fá sustenido é a terça e o Lá é a quinta. Gente, nesse contexto aqui, algumas pessoas iriam chamar o Ré de tônica, mas essa é uma situação que nem sempre a gente pode afirmar, nem sempre a gente pode utilizar esse termo tônica para a nota que dá o nome ao acorde. Isso vai depender do contexto harmônico do qual se está falando, certo? O mais seguro é nós chamarmos a nota mais grave, a nota que dá o nome aqui deste acorde de Ré, é a fundamental. Observe o seguinte, o Ré, ele é a fundamental, o Fá sustenido é a terça e o Lá é a quinta. Cada uma tem sua função dentro deste acorde, certo? Só que aqui, neste acorde de Ré maior que está na posição fundamental, ele está na posição fundamental, o Ré é o baixo, além também de ser a fundamental. Ou seja, a função do Ré no acorde de Ré, na forma em que ele aparece aqui, ele é, além de ser o baixo, porque é a nota mais grave do acorde, ele é a fundamental também, porque a função da nota é a nota mais importante do acorde, é ela que dá nome ao acorde, certo? Então, o Ré é a fundamental, porque é a nota mais importante, é a dona, né, do pedaço aí, é um acorde de Ré, o Ré é a fundamental. E por estar soando mais grave, além de ser a fundamental do acorde, ela também é o baixo. Então, quando nós temos aí
neste acorde, que é um acorde de Ré, e nós temos a nota Ré sendo o baixo, ou seja, a nota mais grave do acorde, soando mais grave, e em seguida nós temos o Fá sustenido, e lá em cima o Lá, a quinta, nessa forma exatamente crescente como está, nós chamamos de posição fundamental, certo? É a posição que nós temos estudado mais. A partir de agora nós vamos ver as duas possíveis inversões desta tríade maior de Ré. Vamos imaginar agora, se nós começarmos este acorde a partir do Fá sustenido, ou seja, agora a nota mais grave não será mais o Ré. O Ré vai permanecer aí dentro. Em um momento ele vai ocorrer. Mas agora ele não é a nota mais grave. Nós temos ali o Fá sustenido. Ou seja, a terça é a nota mais grave. Porque acima dela nós temos aqui a quinta. É o Lá. Aí, só agora, lá em cima, soando na extremidade do acorde, nós temos o Ré. Ou seja, o Ré continua sendo a fundamental. Só que agora o baixo do acorde é a terça, certo? Aqui nós chamamos de primeira inversão. Esta é a primeira inversão. Ou seja, então memorizem aí. Quando a terça do acorde está no baixo, a gente chama de primeira inversão. Trata-se da primeira inversão. E nós escrevemos dessa forma. É o Ré barra Fá sustenido, ou seja, é um acorde de Ré. Quando nós vemos essa barra, significa que o acorde está invertido, certo? É um acorde de Ré, são as mesmas notas do acorde da tríade de Ré maior, porém, quando nós temos essa barra, é a indicação de que alguma outra nota deste acorde, que não é a fundamental, é alguma outra nota que estará soando no baixo, como nota mais grave. Vamos agora imaginar a construção desse acorde de Ré maior, começando agora pelo Lá, ou seja, pela quinta. Nós teríamos aí, soando mais grave, né? A nota Lá, que é a quinta, a função dela é a quinta dentro desse acorde, dessa tríade. Acima dela, nós teríamos agora a fundamental, que é o Ré, e lá em cima, soando mais agudo, olha só para onde foi a terça, né? Então aqui nós temos a segunda inversão, certo? Que é quando a quinta está no baixo, ou seja, estar no baixo quer dizer, pessoal, é a nota mais grave, tudo bem? Então aqui nós podemos observar que a primeira, como trata-se de tríade, são apenas 3 notas, nós temos ali a primeira, no nosso primeiro exemplo, é a posição fundamental, não está invertido. Na segunda situação nós tivemos aqui a terça no baixo, soando mais grave, então foi a primeira inversão. Agora nós temos a segunda possibilidade de inversão da tríade, né? Então nós temos aqui a quinta, que é o Lá no baixo, é a quinta que está no baixo, segunda inversão, e a gente nota, a gente escreve dessa forma. A cifra desse acorde é Ré barra Lá, ou seja, Ré com baixo em Lá, certo? Então, aqui são as duas possibilidades, as duas configurações de inversão das tríades, dos acordes de 4 sons. Vamos agora falar sobre as tétrades, as possíveis formas de inversão das tétrades, dos acordes de 4 sons. Pessoal, as tétrades, eles têm 3 inversões. Se as tríades têm 3 notas e só tem 2 possibilidades de inversão, é lógico que, sendo a tétrade um acorde de 4 sons, ela vai ter uma possibilidade a mais. Então as tríades têm 2 formas de inversão e as tétrades 3 possibilidades de inversão. Então vamos ver aqui agora o Ré com sétima. O acorde Ré com sétima é formado pelo Ré, que é a fundamental. Aqui nós vamos ver ainda na forma, né, na maneira fundamental, na construção fundamental ou convencional do acorde. Nós temos um acorde de Ré com sétima onde o Ré é a fundamental, o Fá sustenido é a terça do acorde, é a terça maior,
concluindo a tríade, né? Nós temos ali o Lá, que é a quinta justa, e o Dó natural, que é a sétima. No caso aí, é uma sétima menor, tá, pessoal? Então nós temos aí o Ré, a tétrade de Ré com sétima em sua posição fundamental. Temos ali mais uma vez, se é um acorde de Ré, é um Ré com sétima, o Ré soando mais grave. Nós temos aí o acorde que está na sua posição fundamental, ou seja, ele não está invertido, tá? Está na posição fundamental, e a fundamental deste acorde, que é o Ré, também é o baixo do acorde. Então, temos aí Ré com sétima na posição fundamental, mas existem outras possibilidades. Vamos ver a forma de reorganizar essas notas do mesmo acorde de Ré. Se agora a gente começar a construção do acorde de Ré com sétima, não mais pela fundamental, vamos colocar agora o baixo na terça, no Fá sustenido, é a nota mais grave. Acima dele nós poderemos colocar aqui o Lá, ou seja, já não está mais como lá na posição fundamental, que era fundamental, terça, quinta e sétima, de forma crescente. Agora está tanto quanto mais aleatório. Então nós temos a terça soando mais grave, logo acima dela temos o Lá, que é a quinta. Temos ali a sétima, que é o Dó. E olha só, a fundamental foi lá para cima, certo? Então aqui nós temos a primeira inversão da tétrade, a primeira inversão de um acorde de 4 sons. A primeira inversão de Ré com sétima. Aqui nós temos a terça, que é o Fá sustenido, como nota mais grave, ou seja, como o baixo. Não podemos nunca confundir, tá, pessoal? O baixo é aquela nota que soa mais grave na formação do acorde, tudo bem? Então temos aí a nossa primeira inversão, correto? Onde a terça do acorde de Ré maior está soando mais grave. Então, pessoal, não confundam, tá? A fundamental é aquela nota que dá o nome ao acorde. É mais correto a gente chamá-la de fundamental do que de tônica. No caso, a tônica, apenas correto seria se trata-se de um acorde de primeiro grau. Aí sim, mas não sendo, fundamental é uma coisa, né? Ou seja, é a nota que dá o nome ao acorde, e baixo do acorde é aquela nota que soa mais grave. Então nós temos aí a primeira inversão da tétrade de Ré maior com a terça no baixo. Vamos ver, né? E é essa forma aí que a gente escreve. O Ré com sétima, a gente tem que escrever dessa forma, o D7 barra Fá sustenido, indicando que é Ré com sétima, só que quem vai ser o baixo, a nota que tem que soar mais grave, é o Fá sustenido. Para quem estuda, sabe que já é a terça, né? Com o tempo a gente reconhece rapidamente que trata-se da terça, que em Ré maior, o Fá sustenido é a terça, ela que vai soar mais grave. Prosseguindo, uma outra possibilidade é começar esse acorde agora tendo como a nota mais grave a quinta, ou seja, o Lá. E aí vamos distribuir as notas acima da quinta, né? Do Lá que está aí no baixo, nós vamos colocar logo aqui a sétima, que é o Dó. Temos a fundamental e a terça soando lá em cima. Dessa forma, nós temos a segunda inversão. Agora é a quinta que está no baixo do acorde. E essa é a forma de notar, de escrever este acorde. Quando a gente olha assim, parece um pouco confuso, parece meio bagunçado, pessoal, mas acredito que vocês estejam entendendo aí que apenas é uma forma diferente de reorganizar, de ir distribuindo para cima as notas, né, e modificando o baixo. Então a cifra, a notação de Ré com sétima barra Lá no baixo, né, é essa aí, essa cifra indica que quem vai soar mais grave é a nota Lá. Essa foi a segunda inversão. Vamos ver agora a terceira e última inversão, terceira e última possibilidade de inversão de acorde de 4 sons. Nós temos agora, soando mais grave, ou seja, no baixo, a sétima do acorde, que é o Dó. Temos ali a fundamental logo em seguida, o Ré, a terça mais acima e Lá, como nota mais aguda, a quinta, certo? Aqui nós temos a terceira inversão, ou seja,
quando a sétima está soando mais grave. E a forma de escrever este acorde, de notar, é essa aí, né? A gente coloca a cifra do acorde da tríade, a barra, e a gente indica ali quem é a nota que vai soar mais grave, quem vai ser o baixo do acorde, indicando que o acorde está invertido. Observe a ausência do 7 na terceira inversão. Nos acordes anteriores, tanto na posição fundamental, na primeira inversão e na segunda inversão, sempre aparece o número 7, correto? Aqui, por que não apareceu na terceira inversão? Não apareceu o número 7. Por que, pessoal? Como está escrito, né? Logo abaixo, a sétima do acorde, ele é o Dó. Então, se a gente fosse escrever o D, o 7, a barra e o C, seria redundante, porque o Ré, porque a sétima já é o Dó, então não precisa colocar o número 7, basta colocar o D, barra, C, ou seja, o Ré com, né, a barrinha e o C depois, porque com a experiência, com o tempo, a gente já reconhece, a gente já deduz rapidamente que o C, ou seja, que o Dó, ele já é a sétima, então não haveria necessidade de incluir o número 7 na cifragem, tudo bem? Então essa daí é a terceira inversão. Então, fazendo aqui meio que um resumo, né, podemos observar que na primeira inversão da tétrade, do Ré com sétima, nós temos terça no baixo. Na segunda inversão, a quinta está no baixo. Na terceira inversão, a sétima está no baixo. Agora, os acordes de sexta. Vamos ver as possibilidades de inversão dos acordes de sexta que já foram estudados no capítulo passado. O acorde de sexta, pessoal, ele tem duas inversões, a exemplo da tríade. Vamos ver por quê. Olha só. Na posição fundamental, nós temos aqui um acorde, vamos construir aqui o acorde de Fá, né? Um acorde de Fá maior. Nós temos a fundamental, que é o Fá, o Lá natural, que é a terça, nós temos o Dó, que é a quinta, e nós temos aqui a sexta, que seria o Ré, tá? Isso daqui é a posição fundamental ainda. Agora vamos fazer a inversão deste acorde. Aqui, né? Ele é um Fá com sexta, vamos fazer a inversão dele. Na primeira inversão, nós teremos aqui novamente a terça no baixo, ou seja, o Lá, certo? Temos a terça no baixo, temos a quinta logo mais acima, né? A sexta apareceu aqui logo em seguida e a fundamental soando lá como a nota mais aguda. Essa foi a primeira inversão dos acordes, de um acorde com sexta. Tudo bem? Vamos ver aqui a próxima possibilidade de inversão, né? Antes disso, a notação, a cifra desse acorde de Fá com sexta, quando ele tiver a sua terça soando mais grave, é essa. F6 barra A. É um Fá com sexta com baixo em Lá, ou seja, com a terça no baixo, tudo bem? Na segunda inversão, nós temos aqui a quinta soando mais grave, a quinta no baixo, do acorde de Fá com sexta, começando aqui com mais grave o Dó, a sexta vem logo em seguida, mais acima, a fundamental e lá em cima a terça, como nota mais aguda, encerrando aqui a construção, e a cifra deste Fá com sexta é essa, F6 barra C, ou seja, Fá com sexta com baixo em Dó, ou baixo na quinta, certo, pessoal? Agora, por que mesmo sendo um acorde de 4 sons, ele não tem 3 possibilidades assim como as tríades? Olha só, o acorde de sexta, né, na sua terceira inversão, ele resulta em uma tétrade, diferente na posição fundamental, soando como tétrade. Observe aí, logo após a clave, um acorde de Fá com sexta. Vamos imaginar assim, se a terceira inversão, observamos nos exemplos anteriores,
que as tétrades, na sua terceira inversão, seria a sétima soando mais grave, ou seja, a sétima no baixo. Vamos agora imaginar este Fá com sexta. Vamos tentar fazer a inversão deste Fá com sexta, né, colocando a sexta para o baixo. Logo adiante, né, nós temos aí à frente, o Eliseu vai marcar para a gente aí. Quando a gente tenta fazer isso, nós temos ali, olha só o que aconteceu. Se a gente jogar o Ré, a sexta do acorde de Fá, lá para baixo, para soar mais grave, para ser o baixo do acorde, vai acabar que aquele Fá com sexta vai virar um acorde de Ré menor com sétima. Porque o Ré, deixando de ser a nota mais aguda, vindo para baixo, para o baixo do acorde, ele soando mais grave, ele vai formar com o Fá um intervalo de terça menor, e vai formar um intervalo de quinta justa com o Lá, e assim, né, formar um intervalo de sétima menor com o Dó. Então, pessoal, quando nós temos essas notas Ré, Fá, Lá e Dó, este acorde que seria um Fá com sexta na sua terceira inversão, ele é o mesmo Ré menor com sétima, um acorde bem mais comum. Por isso que a gente diz que os acordes com sexta só tem duas inversões, ou seja, a primeira e a segunda inversão, porque se a gente for tentar inverter, fazer uma terceira inversão colocando a sexta para o baixo, ele automaticamente vira um outro acorde, uma outra tétrade, tudo bem? Inversões de acordes de sexta coincidem com outras inversões de tétrades e a cifragem é escolhida conforme o contexto harmônico. Ainda falando de inversão, de acordes invertidos, pessoal, a gente observa ali logo abaixo que nós temos aí um acorde de Si menor com sexta, certo? O Si menor com sexta com o Ré no baixo seria um acorde com sexta, né? Um acorde menor na sua primeira inversão, porque o Ré ele é a terça do acorde de Si menor. Mas nós podemos observar que esse acorde de Si menor com sexta com baixo em Ré, ele vai ser exatamente igual ao Sol sustenido menor com sétima, quinta diminuta e Ré no baixo. Se a gente pegar o Sol com sexta e inverter, como aparece no nosso segundo exemplo, o Sol com sexta com baixo em Ré, este acorde ele vai ser exatamente igual ao acorde de Mi menor com baixo em Ré. Seria um Mi menor com a sétima no baixo, porque o Ré ele representa a sétima de Mi menor. Então, nós temos aí logo mais adiante também um Lá com sexta com Dó no baixo, ou seja, seria a terça de Lá maior, soando mais grave, né? Lá com sexta e Dó sustenido no baixo, seria exatamente igual o Fá sustenido menor com sétima e Dó sustenido no baixo. Então, como o texto diz, né, informou acima, esses são os tipos de acordes que a inversão dele vai coincidir com tétrades, ou seja, acordes de 4 sons. E a cifragem escolhida vai ser conforme o contexto harmônico. Esse aqui é um assunto um tanto quanto mais aprofundado, mas é importante que vocês já fiquem sabendo que quando a gente vai inverter acordes com sexta, quando a gente inverte acordes com sexta, eles sempre estarão coincidindo com outros tipos de tétrades, com outros tipos de acordes também invertidos. Tudo bem, pessoal? Então é isso, gente. É isso que nós temos para estudar, né, a respeito das inversões dos acordes. Vimos as inversões das tríades, a inversão das tétrades e também a inversão dos acordes de sexta. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Caso não esteja, é só falar comigo no WhatsApp. Nos vemos nas aulas ao vivo. Façam os exercícios, pesquisem sempre, tá bom? E até a próxima, pessoal. Um abraço para vocês. Tchau.